Alzeda, sejam bem-vindos ao canal da Lê Bianco e este é o segundo vídeo da série Falando em Costura. E hoje eu vou ensinar você a fazer a nécessaire mais gostosa do mundo. Para fazer essa peça nós não vamos ter moldes, então você vai precisar anotar as medidas das três partes. A primeira medida é 32 centímetros por 20 centímetros e se refere à partezinha do corpo da nécessaire. Você vai recortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez ou na entretela ou na manta. Você é que vai escolher o recheiozinho que você vai usar. E caso você escolha fazer na manta, como eu estou fazendo, escolha sempre uma manta bem fininha e bem molinha. A que eu estou usando na aula é uma manta R1 de 100. Para as partes laterais aqui do babadinho, nós vamos precisar de 10 centímetros por 33,5. E essa medida eu vou cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro. E eu coloquei aqui 2 puxadores que vai servir para colocar uma alcinha de mão ou uma alcinha de bolsa. E para esses puxadores eu vou usar 2 argolinhas D e a medida do tecido de acordo com a minha argolinha D. A minha é de 1,5 centímetro, então a minha medida vai ser de 6 centímetros. Como eu estou fazendo com 2 alcinhas, a medida do meu tecido é 6 por 10 centímetros. Vamos precisar também de um zíper e eu estou usando o zíper número 5, na medida de 20 centímetros, e um cursor número 5. Para o acabamento final eu estou usando uma linha de pipa, e enfeites como cianinha e fita. Eu começo a minha preparação pela parte dos babadinhos. Com a estampa do meu tecido voltada para cima, eu vou pegar uma caneta fantasminha e uma régua de patchwork. Vou posicionar minha régua em 1 centímetro e vou fazer uma marcação. E eu vou fazer essa marcação de 1 centímetro em todas essas 4 partes, mas apenas na parte superior aqui do tecido. Eu faço risco na parte principal do tecido porque fica mais fácil para fazer essa dobra. Então eu venho aqui, olha, dobro onde eu fiz a marcação e venho vincando com o ferro. E vai ficar desse jeitinho aqui, olha, eu passo o ferro para vincar as 4 partes, tá? Então, lembrando que é só em um lado, o outro fica lisinho assim. Aproveito e passo o ferro também aqui na minha alcinha. Como ela tem 10 por 6 centímetros, eu vou dobrar ela ao meio, aqui na parte de 6 centímetros. E vincar desse jeito. E como eu escolhi usar a manta para dar uma estrutura à minha nécessaire, eu venho aqui e preparo o tecido para unir a manta. Geralmente eu uso o ponto decorativo da minha máquina de costura e eu faço aqui as marcações no ângulo de 45 da minha régua, usando também uma canetinha fantasma. E a preparação é bem simples, a gente vai prender esse zíper, como a gente tem costume de prender o zíper numa nécessaire, que é voltando o zíper para a parte do tecido principal. Então eu venho aqui, alinho o meu zíper de um lado, prendo com a costura de segurança, abro o meu zíper aqui, olha, e prendo da mesma forma aqui do outro lado. E eu tenho o costume de sempre passar essa costurinha de segurança aqui para deixar tudo alinhado. Aí depois que o meu zíper tá assim preso, é só eu pegar o meu forro, colocar estampa voltado para a estampa, colocar tudo bem alinhadinho. E com tudo alinhadinho eu vou levar para a máquina de costura. E lembrando que essa costura que a gente vai dar agora é a costura para prender o zíper. Então aqui você vai usar ou o seu pezinho de zíper ou passar na sua máquina industrial como você tem costume. Eu, no caso, estou numa máquina doméstica. Eu só chego a minha agulha para a minha esquerda e passo essa costurinha aqui, olha, do zíper. E com o zíper aplicado, a gente vai virar e rebater a costura do zíper desse jeito, fechando também aqui as laterais com uma costurinha de segurança ou um zigue-zague. Vai ficar tudo presinho desse jeito. E antes de colocar o cursor, eu queria dar uma explicação sobre as laterais. O meu molde tem 32 centímetros e eu coloquei 1,5 centímetro a mais aqui na lateral.
Então o meu ficou com 33,5 aqui na lateral, porque eu estou usando uma máquina de costura doméstica e a minha margem de costura aqui vai ser de 0,75. Se você estiver numa máquina de costura industrial que tem um pezinho de meio centímetro, você pode fazer com 33, tá bom? Porque aí vai dar o tamanho exato aqui, ó, da partezinha e a margem de costura que a gente precisa, tá? Dada essa explicação, eu vou colocar agora aqui o cursor. E essa primeira passagem aqui vai ser para fechar o zíper. E a segunda passagem já é para deixar aqui em definitivo. E aqui eu alinho, tirando o excesso do zíper. E vou achar o centro aqui dessa parte, fazendo pique de um lado e do outro. Aí eu vou passar 2 costuras retas aqui, olha, no suporte da argolinha D. Desse jeito. E vou cortar o meio e colocar minha argolinha D. Lembrando que essa partezinha aqui é opcional, você vai colocar se você desejar. E vai ficar desse jeitinho aqui. E aí é só a gente abrir aqui, olha, essa parte, pegando o fundo, coloca aqui pra trás, olha, vai ficar assim. Então a gente vai ter espaço aqui pra costurar. Eu posiciono aqui a argolinha D e prendo com a costura de segurança, dando alguns retrocessos. Repito a mesma coisa do outro lado e vai ficar desse jeitinho aqui. Agora eu vou pegar as partes dos tecidos das laterais, que nós vincamos aqui uma das pontinhas, e a gente vai abrir, ó, a pontinha que a gente vincou e colocar desse jeito aqui, e vamos passar uma costura reta. Eu dou retrocesso no início e no final, e como eu disse, eu tô numa máquina doméstica, a minha margem de costura aqui é de 0,75. E eu vou repetir essa costura nas 4 partes. Aí depois que eu costuro, eu venho com a espátula frisadora e abro a costura. Costurinhas abertas, olha, aqui essa outra parte a gente já tinha vincado no ferro, então ela vai ficar assim, ó, já modeladinha. Ela é uma margem de costura que nós temos, tá bom? Essa dobra aqui do tecido. E com tudo preparadinho assim, vamos montar a nécessaire. Eu vou pegar a primeira parte do forro e vou virar ela dessa forma aqui. Aí a parte da costurinha, olha, aqui de cima, lisinha, e que tá com a costurinha aberta, a gente vai pegar a parte aqui da costura e vai posicionar dentro, ó, aqui dentro, no piquezinho que a gente deu aqui na parte de trás. Então, estampa voltada para estampa. E eu vou posicionar esse forro aqui dentro, ó, ajustadinho, e vou levar na máquina e passar uma costura de segurança em toda a volta. Então, com tudo preparadinho assim, eu venho aqui e passo uma costura em toda a volta. Ó, fica desse jeitinho aqui, ó, o forro tá aqui para dentro. E tá tudo presinho, eu vou repetir o mesmo processo, ó. Vou virar o meu forro, pegar a partezinha da costura, colocar aqui pra partezinha do pique, por dentro. Já estamos com a parte do forro aqui dentro, aí vamos pegar a parte do tecido principal e essa aqui a gente só vai vestir a nécessaire do jeitinho que tá, a gente não vira. Então, do jeitinho que tá aqui, olha, eu vou vestir aqui a minha nécessaire e vou pegar a partezinha da costura e posicionar aqui na partezinha do pique. E com ela vestidinha desse jeito aqui, eu levo aqui na máquina. Você pode até colocar alfinetes aqui para prender e deixar tudo ajustadinho. E desse jeitinho aqui eu vou abrindo aqui, ó, e vou passando agora a costura com o pezinho de máquina. Aí com o lado assim todo costuradinho, eu vou pegar a outra parte e vou vestir do mesmo jeito aqui, ó. Visto a nécessaire e coloco costura com pique, centralizo desse jeitinho aqui e finalizo passando a costura. E ela fica costuradinha, olha, desse jeito aqui. Aí agora eu viro aqui, ó, o forro e viro aqui a parte
de fora. Já tá uma peça linda só assim virando, né? Agora, aqui, como já tá vincadinho no ferro, olha, é só eu vir dobrando o forro, dobrando o tecido e alinhando. Eu vou colocar aqui alfinete, sempre alinhando uma borda com a outra aqui do tecido. E nessa hora que você vai decidir se você vai colocar enfeites como cianinhas, pompons, rendinhas, vai ficar de acordo com a sua criatividade. Eu vou fazer a costura usando uma cianinha. Eu sempre indico cianinha mais larga. Eu tinha essa aqui de 1 centímetro, eu ainda usaria uma cianinha um pouco mais larga. E aí eu vou sempre posicionando a minha cianinha, olha, na hora da costura, entre os dois tecidos e vou passando a costura. E fica costuradinho assim, olha, essa fofura, desse jeitinho, toda embutida. Agora eu dou esse acabamento aqui usando uma linha de pipa, porque é uma linha mais resistente. E aí eu coloco aqui numa agulha e vou fazer o alinhavo. O alinhavo que eu vou dar aqui, como um fuxico, a gente vai pegar a partir, olha, da parte que você sente que tem só os dois tecidos. Então é bem rente aqui, ó, a parte que ficou ou a manta ou a entretela, depende do seu recheio, né? Então nessa partezinha da divisão aqui, olha, que eu sinto que só tem os dois tecidos, eu começo a fazer o meu alinhavo como um fuxico. Então eu vou dando pontinhos em toda a volta aqui e vou franzindo, ó, desse jeitinho. E aí eu completo aqui a volta, olha, alinhavando, e nessa última aqui eu deixo um ponto um pouco maior aqui na minha agulha e finalizo. Aí eu vou abrir meu zíper aqui, ó, e vou puxar esse fuxico aqui o máximo que eu conseguir, ajustando assim, ó. E aí quando eu sinto que tá bem flocadinho, eu venho aqui e arremato com o nó. Coloco a linha pra dentro e corto. E vai ficar, olha, desse jeitinho aqui. E eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. E aí, com os dois lados já feitos, os fuxiquinhos assim, olha, ela já tá em formato de bombom, de caramelo. Aí é só finalizar dando 2 lacinhos aqui. E a minha sugestão é que você use ou uma fita, ou faça uma tirinha de tecido cortada com tesoura de picote. Sempre de acordo com a sua criatividade. A minha sugestão para o laço é 50 centímetros para cada lado. Então eu tenho 1 metro de fita e vou cortar o meio. Aí seguro aqui, ó, ajusto assim, venho aqui e dou um nó aqui ajustando, olha, o meu nó fica bem apertadinho, então se ficou um pouco aberto aqui, esse nozinho ajuda também a fechar. E aí faço o meu laço, assim, e caso você queira deixar esse lacinho fixo, você pode ainda passar um pouco de cola quente, tanto em cima como aqui na parte de baixo da fita. Depois eu corto aqui as pontas e selo aqui esse fio, olha, queimando as pontinhas com um isqueiro ou um palitinho de fósforo. E essa é a nossa peça pronta. E como você viu na aula, você vai poder estar fazendo ela com a manta, ou assim, olha, usando uma entretela, ela vai ficar mais fininha. E nas bordas, para enfeitar, você pode estar usando um enfeite que você desejar, como cianinhas, bicos, pompons. Você pode fazer ela com tecido principal do lado externo ou escolher usar poá e o tecido principal do lado interno. E como sugestão, você pode usar aqui na argola D tanto uma alcinha de mão, oferecendo a peça desse jeito, como você pode também fazer uma alcinha regulável, dando a opção de transformar essa peça em uma bolsinha. E só lembrando que além dos tecidos lindíssimos, a Le Bianco tem todos os materiais que nós amamos para fazer as nossas peças. E você encontra toda a coleção Le Bianco nas melhores lojas de tecidos e materiais de artesanato do Brasil. Agora é só usar a sua criatividade na hora de oferecer essa linda peça para seus clientes
Não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com suas amigas. E no mais, eu espero vocês aqui nas minhas próximas aulas.